Glórias a Jesus, aleluias, louvado seja Deus. Mais uma vez, aqui na IDEPS Águas Claras, levando até você o culto online. Infelizmente, nós ainda estamos em obediência ao decreto de distanciamento, de isolamento social. Nós ainda estamos sem poder realizar os nossos cultos presenciais. Mas estamos cultuando ao Senhor da mesma forma, nos nossos lares, cada família na sua casa, ou em qualquer outro lugar onde estão. A verdade é que nós não paramos de adorar, nós não paramos de cultuar. Hoje nós tivemos o privilégio, como vocês viram, de ter conosco aqui a Igreja de Águas Lindas, né? Quando me refiro à igreja, falo do Ministério de Louvor, acompanhado do seu pastor Anderson Luiz. Eles vieram abençoar as nossas vidas aqui hoje, as suas vidas, né? Louvado seja Deus, que Deus continue abençoando o Ministério de Louvor da Igreja de Águas Lindas. Na semana passada, na quarta-feira, nós tivemos a Igreja de Ceilândia ministrando aqui. Na próxima semana também eles estarão aqui. E nós estamos nos revezando para levar até você a palavra do Senhor, esses louvores abençoados que certamente edificam a sua vida, né? Meus queridos irmãos, estamos com muita saudade de vocês, essa é a verdade. Estamos com muita saudade dos nossos cultos presenciais. Não tem sido fácil ministrar aqui para mais de 500 poltronas vazias, mas nós sabemos que estamos alcançando vocês, mesmo à distância. Acredito que quando essa quarentena passar, nós viremos correndo para a igreja, porque crente gosta de estar reunido, de estar junto, de estar em comunhão, não é verdade? E nós não vemos a hora disso acontecer. Queremos rapidamente, assim que terminar a quarentena, fazer uma grande festa aqui. Estarmos aqui adorando a Deus, cultuando a Deus, juntos, amém? Meus irmãos, hoje é domingo de Páscoa, não é verdade? Hoje é domingo de Páscoa. E eu quero meditar numa palavra de Deus relacionada a esse assunto. E quero ler alguns textos, muitos textos com os irmãos hoje, sobre esse assunto. Quando foi que surgiu a Páscoa? O que é que significa Páscoa? Qual é o verdadeiro significado da Páscoa, né? Hoje, ouve-se muito falar de ovos, de chocolate, de coelho, de família, né? Todas essas coisas se tornaram parte da celebração da Páscoa. Mas quero que os irmãos saibam que isso não explicam o seu verdadeiro significado, né? Isso não explica o seu verdadeiro significado. A Bíblia, na verdade, dá a resposta de como surgiu a festa da Páscoa, por que nós celebramos a Páscoa. A Bíblia dá a resposta. Tudo começou muito tempo atrás, no Egito. Nessa noite, a tensão era alta. Os israelitas esperavam ansiosamente em casa aquele grande momento anunciado pelo Senhor a Moisés. Então, no meio da noite, o silêncio foi quebrado por gritos de desespero. E a ordem chegou, estava na hora de partir do Egito, onde estavam escravos há mais de 400 anos. Os israelitas tinham sido escravizados pelos egípcios, mas Deus tinha prometido libertá-los. Ele enviou pragas devastadoras sobre o Egito e fez grandes milagres, mas Faraó não libertou o povo. Por isso, Deus decidiu enviar uma praga mais terrível ainda do que todas as outras.
Em uma só noite, o filho mais velho de cada família dos egípcios seria morto. Mas, para os israelitas, seria uma noite de livramento. Para fazer distinção entre o povo de Deus e os egípcios, cada família israelita sacrificou um cordeiro no lugar do filho mais velho e colocou seu sangue na porta de suas casas. Quando o anjo da morte passou, ele viu o sangue do cordeiro nas portas dos israelitas e passou por cima de suas casas sem matar ninguém. Os israelitas assaram os cordeiros sacrificados e fizeram pães sem fermento, porque não tinham tempo para fazer pão levedado. Seria tudo muito rápido. Todos comeram com pressa, com tudo preparado para partir. Deus tinha avisado para eles estarem prontos, porque naquela noite ainda eles seriam livres. Quando o filho de Faraó, o filho mais velho de Faraó, morreu, Faraó mandou embora do Egito todos os israelitas. Eles saíram do Egito vitoriosos, sem uma única batalha. Esse foi um dia de julgamento para o Egito, mas um dia de salvação, um dia de libertação para o povo de Deus. E para lembrar esse dia, Deus instituiu a festa da Páscoa, que significa passagem. Todos nós fomos escravizados pelo pecado, assim como todos aqueles israelitas foram escravizados pelo Egito. Todos nós fomos escravizados pelo pecado e nós precisávamos ser libertos. Deus prometeu trazer julgamento sobre o mundo, mas Ele nos ofereceu um escape. Esse escape chama-se Jesus. Os israelitas sacrificaram um cordeiro lá no Egito e aspergiram o seu sangue nos umbrais daquelas portas para que eles pudessem escapar da morte, para que eles pudessem ser libertos quando o anjo da morte passasse. De igual forma, Jesus morreu na cruz em nosso lugar. O Cordeiro de Deus morre na cruz em nosso lugar. O seu sangue é derramado. E agora, quem crê em Jesus como seu Salvador, está livre da condenação. O sangue de Jesus é um sinal na vida de quem o ama, protegendo do castigo eterno. Ele liberta da escravidão do pecado e nos dá uma nova vida. Agora todos nós podemos fazer parte do povo de Deus e viver em liberdade. É por isso que nós continuamos a celebrar a Páscoa, mas com um significado diferente do Antigo Testamento. Celebramos a libertação do pecado, assim como o povo judeu celebra até hoje a libertação da escravidão do Egito. Nós celebramos a libertação do pecado, o perdão do castigo e a vitória sobre a morte. A Páscoa é a celebração da nossa libertação, da nossa salvação. O livro de Êxodo, no capítulo de número 12, ele vai registrar essa história. E para que você conheça e veja como está registrado na Bíblia, eu quero ler esse texto. Olha o que diz Êxodo, capítulo de número 12. E falou o Senhor a Moisés e a Arão, dizendo... E falou o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito, dizendo: este mesmo mês vos será princípio dos meses, este vos será o primeiro dos meses do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: aos 10 dias deste mês, tome cada um para si um cordeiro,
segundo as casas dos pais, um cordeiro para cada família. Mas se a família for pequena para um cordeiro, então tome um só cordeiro com seu vizinho perto de sua casa, conforme o número das almas, cada um conforme ao seu comer, fareis a conta conforme ao cordeiro. O cordeiro ou o cabrito será sem mácula, um macho de 1 ano, o qual tomareis das ovelhas ou das cabras, e o guardareis até o 14º dia deste mês. E todo o ajuntamento da congregação de Israel o sacrificará à tarde, e tomarão o sangue e pô-lo-ão em ambas as ombreiras e na verga da porta das casas em que o comerem. Naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães ázimos, com ervas amargosas a comerão. Não comereis dele cru, nem cozido em água, senão assado no fogo, a sua cabeça com seus pés e com a sua fressura. E nada dele deixareis até amanhã, mas o que dele ficar até amanhã queimareis no fogo. Assim, pois, comereis os vossos lombos cingidos, os vossos sapatos nos pés, o vosso cajado na mão, e o comereis apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor. Versículo 12. E eu passarei pela terra do Egito essa noite, e ferirei todo o primogênito na terra do Egito, desde os homens até os animais, e em todos os deuses do Egito farei juízos. Eu sou o Senhor. E aquele sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Vendo eu sangue, passarei por cima de vós, e não haverá entre vós praga de mortandade, quando eu ferir a terra do Egito. E este dia será por memória, e celebrá-lo-eis por festa ao Senhor, nas vossas gerações o celebrareis por estatuto eterno. Aqui está a instituição da primeira Páscoa, feita pelos israelitas, significando então a sua libertação ali da escravidão no Egito. Para nós, meus queridos irmãos, a Páscoa tem este que é o seu verdadeiro significado. Jesus, tendo ido à cruz do Calvário, fez-se sacrifício por nós, derramando ali o seu sangue, para nos libertar da escravidão do pecado. Esse é o significado. E a celebração da Páscoa, ela faz alusão histórica e profética a esse episódio da libertação do hebreu do Egito. E não tenho dúvidas alguma que a cruz do Calvário, o sacrifício de Jesus ali na cruz, ele é o ponto central, ou ele é o cerne, ou o âmago dessa história. No momento mais elevado da vida e do ministério de Jesus, a cruz é o centro, é o cerne. Os mais diversos milagres de Jesus, desde a transformação de água em vinho, até os mortos que ele ressuscitou, se não fosse o Calvário, esses milagres teriam desaparecido da história. De nada adiantaria tudo o que Jesus fez durante o seu ministério terreno, se não houvesse a cruz, se não houvesse o sacrifício na cruz, ressuscitar mortos, andar sobre as águas, curar enfermos, paralíticos, expulsar demônios, tudo que Jesus fez naqueles 3 anos de ministério, se não culminasse com o Calvário, se não culminasse com sua morte na cruz, não teria sentido algum, não teria valor algum, e nós não estaríamos lembrando até hoje desses milagres e desses feitos de Jesus. Se nós lembramos, falamos, se nós pregamos aquilo que Jesus fez durante os seus 3 anos de ministério terreno, é porque um dia ele foi ao Calvário, é porque um dia ele foi à cruz, e ali na cruz derramou o seu sangue
para que nós pudéssemos ser libertos, para que nós pudéssemos ser salvos. E aí, esta é a razão porque nós cremos e falamos nos milagres. A razão é que Jesus, ele não está canonizado, porque ele é santo. Jesus não está canonizado porque ele é santo. A razão pela qual nós o mencionamos até hoje é porque ele não é venerado, mas ele é adorado. Ele não é apenas um profeta, mas ele é o verdadeiro Deus. Essa é a razão porque ele morreu na cruz do Calvário e ressuscitou ao terceiro dia e está assentado à destra de Deus, onde intercede por todos nós. A cruz do Calvário, queridos, é o lugar onde a videira se fez raiz de terra seca. A cruz do Calvário é onde o leão se fez cordeiro. A cruz do Calvário é o lugar onde o Deus eterno se revelou homem na sua inteireza. A cruz do Calvário é o lugar onde o santo se fez pecador. A cruz do Calvário é o lugar onde o rei se fez réu. A cruz do Calvário é o lugar onde o inocente se fez culpado para, por meio da sua morte, dar vida àqueles que estavam mortos em seus delitos e pecados para sempre. A cruz do Calvário é tudo isso. E é importante que nós saibamos que quando Deus libertou os israelitas ali do Egito, das mãos de Faraó, onde estavam sendo escravizados há anos, quando Deus fez isso, Deus não fez isso porque os israelitas mereciam. Deus não libertou os israelitas porque eles faziam por merecer. Deus tirou os israelitas do Egito, não é porque eles eram um povo bom, mas é porque Deus os amou, e porque Deus era fiel ao concerto, à aliança que havia sido feito com seus pais, Abraão, Isaque e Jacó. Se lermos Deuteronômio capítulo 7, versos 7, 8 e 9, lá assim está escrito: não vos teve o Senhor afeição, nem vos escolheu, porque fosseis mais numerosos do que qualquer povo, pois éreis o menor de todos os povos, mas porque o Senhor vos amava, e para guardar o juramento que fizera a vossos pais, o Senhor vos tirou com mão poderosa e vos resgatou da casa da servidão, do poder de Faraó, rei do Egito. Saberás, pois, que o Senhor teu Deus é Deus, o Deus fiel, que guarda a sua aliança e a misericórdia até 1000 gerações, aos que o amam e cumprem os seus mandamentos. Notem que nesse texto aqui de Deuteronômio, está claro que Deus não libertou o povo do Egito porque eles mereciam o livramento. Deus não os resgatou das mãos de Faraó porque eles eram um povo bom, um povo numeroso, porque eles mereciam. Não, mas é porque Deus os amava em primeiro lugar, e em segundo lugar, porque Deus é fiel com a sua palavra. Deus havia prometido uma terra a Abraão, e passava pelo livramento desse povo. E o que eu quero dizer com isso é que, semelhantemente, a salvação que nós recebemos de Cristo, ela nos vem
mediante a maravilhosa graça de Deus que já foi cantada aqui nesta noite. Nós fomos salvos, nós fomos alcançados de igual modo como aquele povo lá no Egito, não porque eles mereciam, mas porque Deus os amava e porque Deus era fiel em fazer valer, honrar a sua palavra. Jesus nos salvou, não porque mereçamos, mas pela maravilhosa graça de Deus é que nós somos salvos. Efésios capítulo 2, versículo 8 a 10 diz: porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Então, percebam que há uma semelhança em relação àquela Páscoa, em relação àquele cordeiro que foi morto e o seu sangue é afixado, aspergido ali nos umbrais daquelas portas. Perceba que assim como aquele cordeiro foi morto e o seu sangue que marcou aquela porta livrou os filhos de Israel, os israelitas lá da mão de Faraó, de igual forma esse mesmo cordeiro, o cordeiro sem mácula que foi à cruz do Calvário, derramou ali o seu sangue, de igual forma ele nos liberta e ele nos resgata das mãos do diabo, das mãos daquele que é o inimigo das nossas almas. Tito capítulo 3 versos 4 e 5 fala assim: quando porém se manifestou a benignidade de Deus, nosso Salvador, e o seu amor para com todos, não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo a sua misericórdia, ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Veja que é segundo a sua misericórdia, é segundo a sua graça, é segundo a sua vontade, o seu amor, não porque nós mereçamos, não porque nós somos bonzinhos. Na verdade, todos nós somos pecadores, todos nós pecamos e destituídos estávamos da glória de Deus. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte, e por consequência o que nos estava reservado era a morte. Mas Jesus Cristo, pela sua infinita graça, ele nos alcançou pelo seu infinito amor. O propósito daquele sangue aplicado às vergas das portas era salvar da morte o filho primogênito. Esse fato prenunciava ou apontava para o derramamento do sangue de Cristo na cruz, a fim de nos salvar da morte e da ira de Deus contra o pecado. Veja bem, Êxodo capítulo 12, versos 13 e o 23 nos diz assim: o sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Quando eu vir o sangue, passarei por vós, e não haverá entre vós praga destruidora, quando eu ferir a terra do Egito. O 23 vai dizer assim: porque o Senhor passará para ferir os egípcios. Quando vir, porém, o sangue na vega da porta, e em ambas as ombreiras passará o Senhor aquela porta, e não permitirá ao destruidor que entre em vossas casas para vos ferir. De igual forma que no Novo Testamento, em Hebreus capítulo 9, 22, diz assim: com efeito, quase todas as coisas segundo a lei se purificam com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Se todos estávamos condenados ao pecado, se todos estávamos condenados a morrer por conta do pecado, o sangue de Jesus que foi derramado nos remiu, nos redimiu, nos salvou, e é por isso que nós o adoramos, é por isso que nós o servimos, e é por isso que nós estamos firmes, aguardando a sua volta para subir para o céu. O Cordeiro Pascual, ele era um sacrifício a servir de substituto do primogênito, porque todos os primogênitos no Egito, com aquela praga, morreriam. Mas no caso dos israelitas, um cordeiro
iria morrer no lugar daquele primogênito, para que o primogênito dos israelitas não morresse. Êxodo 12, 27 vai dizer: respondereis, é o sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou por cima das casas dos filhos de Israel no Egito, quando feriu os egípcios e livrou as nossas casas. Então o povo se inclinou e adorou a Deus. Isso apontava, queridos, para a morte de Cristo, em substituição à morte do crente. Porque Cristo, ele morreu em nosso lugar. Isso apontava para a substituição da morte de Cristo em substituição à morte do crente. Assim como aquele cordeiro que foi morto em substituição ao filho mais velho de cada família dos israelitas ali no Egito. O cordeiro substituiu o filho mais velho. Aqui, o cordeiro chamado Jesus Cristo, ele morre em substituição a cada crente que o reconhece como Senhor e Salvador da sua vida pessoal. Então, olha o que diz 1 Coríntios capítulo 5, versículo 7. Lançai fora o velho fermento, para que sejais nova massa, como sois, de fato, sem fermento. Pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi imolado. Percebam como está uma coisa apontando para a outra. O cordeiro macho, separado para a morte, tinha que ser um cordeiro sem mácula. O Êxodo 12, 5 diz: o cordeiro será sem defeito, sem mácula, macho de 1 ano. Podereis tomar um cordeiro ou um cabrito. Esse fato também apontava para o fato de Jesus não ter pecado, para a impecabilidade de Cristo. Esse fato do cordeiro ter que ser um cordeiro sem defeito, sem mácula, prefigurava justamente o fato de Jesus morrer sem pecados. Jesus Cristo, o perfeito Filho de Deus. Hebreus 4:5 diz: porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes foi ele tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, porém sem pecado. Perceba que assim como aquele cordeiro não podia ter pecado, Jesus, o cordeiro que morreu em nosso lugar, ele foi tentado em tudo, em todas as coisas, à nossa semelhança, mas sem pecado algum. Alimentar-se daquele cordeiro representava a identificação da comunidade israelita com a morte do cordeiro. Essa morte o salvou da morte física. Vou repetir. Alimentar-se do cordeiro representava a identificação da comunidade israelita com a morte do cordeiro. Essa morte o salvou da morte física. Êxodo 12, 12, 13. Porque naquela noite passarei pela terra do Egito e ferirei na terra do Egito todos os primogênitos, desde os homens até os animais. Executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. O sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Quando eu vir o sangue, passarei por vós, e não haverá entre vós praga destruidora, quando eu ferir a terra do Egito. De igual forma hoje, queridos, de forma simbólica, ao participarmos, por exemplo, da Santa Ceia do Senhor, também nos identificamos com a morte do Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Coríntios 10, 16, 17 vai dizer: porventura, o cálice da bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? O pão que partimos não é a comunhão do corpo de Cristo? Porque nós, embora muitos, somos unicamente um pão, um só corpo. Porque todos participamos do único pão. Todos participamos do único pão. E aí mais adiante, no texto da Santa Ceia, que a gente lê sempre, vai nos dizer: e tendo dado graças, o partiu e disse: isso é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isso em memória de mim. Por semelhante modo, também depois de haver ceado, tomou o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim.
porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor lá na cruz do Calvário, até que Ele venha. Assim como no caso da Páscoa, somente o sacrifício inicial era um sacrifício eficaz, a morte de Cristo na cruz foi um sacrifício eficaz e derradeiro, porque depois desse não houve necessidade e não há necessidade de nenhum outro sacrifício. Jesus fez esse sacrifício por nós e ele foi um sacrifício eficaz. Amém? Realizamos em continuação, nos dias de hoje, a ceia do Senhor como memorial, em memória de nossa libertação na cruz do Calvário. Assim como os judeus realizam todos os anos a festa da Páscoa, para comemorar a libertação da escravidão do Egito, assim como todos os anos, eles celebram a Páscoa para fazer memória daquele dia da libertação. Nós, nos dias de hoje, celebramos a Santa Ceia para fazer uma memória, como memorial da morte de Cristo na cruz do Calvário, significando ou representando a nossa libertação ocorrida na cruz do Calvário. E tendo dado graças, o partiu e disse: esse é meu corpo que é partido por vós, fazer isso em memória de mim. Sempre nós fazemos isso quando ministramos a Santa Ceia. A aspersão do sangue nas vergas das portas era efetuada com uma fé obediente. Êxodo 12, 28 fala assim: e foram os filhos de Israel e fizeram isso, como o Senhor ordenara a Moisés e a Arão. Assim fizeram. Um fato interessante é que Deus falava a Moisés e a Arão, eles falavam ao povo e o povo cria, e o povo acreditava, e o povo, eles faziam com uma fé obediente. De igual forma, em Hebreus 11, 28 vai dizer: pela fé, celebrou a Páscoa e o derramamento do sangue, para que o exterminador não tocasse nos primogênitos dos israelitas. Está registrado em Hebreus capítulo 11, o capítulo que fala lá onde tem a galeria dos heróis da fé. Aqui, na galeria dos heróis da fé, o escritor aos Hebreus está registrando a fé obediente daquele povo, que ouviu de Moisés a instrução, e foram os filhos de Israel e fizeram isso conforme o Senhor ordenara a Moisés e a Arão. Assim eles fizeram. E Hebreus vai fazer menção disso. Pela fé, celebrou a Páscoa. Pela fé, celebrou a Páscoa. Eles acreditavam que matando aquele cordeiro, aspergindo o sangue dele nas portas, eles seriam libertos do destruidor que viria naquela noite para matar os primogênitos dos egípcios. Pela fé. Está registrado que pela fé eles celebraram a Páscoa e o derramamento do sangue, para que o exterminador não tocasse nos primogênitos dos israelitas. Essa obediência pela fé resultou então em redenção mediante o sangue. De igual forma, hoje nós, pela fé, cremos na nossa redenção mediante o derramamento do sangue de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Êxodo 12, 7 e 13 vai dizer assim: tomarão do sangue e o porão em ambas as ombreiras e na vega da porta, nas casas que o comerem. O sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Olha, a salvação mediante o sangue de Cristo se obtém somente através da obediência pela fé. Se você não crer, se nós não crermos, nós não agradaremos a Deus. Hebreus 11:6 vai dizer: pela fé, ora, sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. Nós só somos salvos porque nós acreditamos no sacrifício de Cristo na cruz do Calvário.
Nós só somos salvos porque nós cremos nesta palavra, a Bíblia Sagrada, que foi escrita e chegou até nós. Nós só somos salvos porque nós acreditamos que Cristo morreu na cruz do Calvário, mas ao terceiro dia Ele ressuscitou e está entre nós nos dias de hoje. É por isso que nós somos salvos. Romanos 1,5 vai nos dizer: por intermédio de quem viemos a receber a graça e apostolado por amor do seu nome, para a obediência por fé entre todos os gentios. Romanos 16:26, e que agora se tornou manifesto e foi dado a conhecer por meio das escrituras proféticas, segundo o mandamento do Deus eterno, para a obediência por fé entre todas as nações. Perceba que tudo é por meio da fé. O justo viverá por fé. Se não tivermos fé, nós não seremos salvos, porque como acreditar no sacrifício, na morte de cruz, no sepultamento de cruz de Cristo, na ressurreição de Cristo? Como acreditarmos se não tivermos fé? O cordeiro da Páscoa devia ser comido juntamente com pães asmos. Êxodo 12:8. Naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães asmos, e ervas amargas a comerão. Uma vez que na Bíblia o fermento normalmente simboliza o pecado e a corrupção. Veja bem, Mateus 16:6, e Jesus lhes disse: vede e acautelai-vos do fermento dos fariseus e dos saduceus. Marcos 8,15, preveniu-os Jesus dizendo: vede, guardai-vos do fermento dos fariseus e do fermento de Herodes. Esses pães asmos representavam a separação entre os israelitas redimidos e o Egito, entre o mundo e o pecado. Êxodo 12:15, 7 pães comereis pães asmos, logo ao primeiro dia tirareis o fermento das vossas casas, pois qualquer que comer coisa levedada, desde o primeiro dia até o sétimo, essa pessoa será eliminada de Israel. O fermento, o pecado, tem que ser eliminado de entre nós. O povo redimido por Deus é chamado para viver separado do mundo pecaminoso. O povo de Deus, o povo que foi redimido pelo Senhor, ele é convocado, ele é chamado para se distanciar do pecado, para deixar definitivamente o pecado. Então, meus irmãos, o sacrifício de Cristo, ou o sacrifício do Cordeiro, lá no passado, o sacrifício daquele Cordeiro, representava o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. E a cruz do Calvário, o sacrifício de Cristo ali na cruz do Calvário, se para todos nós alguns benefícios que eu gostaria de compartilhar com os irmãos. O sacrifício de Cristo na cruz do Calvário nos trouxe alguns benefícios, nos trouxe a vitória. Na cruz, primeiro benefício, na cruz, os nossos pecados foram perdoados. Primeiro benefício do sacrifício de Cristo na cruz. Na cruz do Calvário, os nossos pecados foram perdoados. 1 Pedro 2,24 vai dizer assim: carregando Ele mesmo em seu corpo, sobre o madeiro, os nossos pecados, para que nós, mortos aos pecados, vivamos para a justiça. Note que um dos benefícios que a cruz do Calvário nos trouxe foi o perdão dos pecados. Jesus Cristo, na cruz do Calvário, Ele leva sobre si o meu pecado, o seu pecado,
os nossos pecados, os pecados da humanidade. Pedro, aqui nesse texto, está declarando que Jesus carregou em seu corpo os nossos pecados. Aquela cruz era minha, mas Jesus levou. Aquela cruz era sua, mas Jesus Cristo levou. Aquela cruz que Jesus levou era de todos nós, era da raça humana, mas Ele levou sozinho para que nós não necessitássemos levá-la. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele. Na cruz, Jesus fez uma troca. Enquanto nós passamos todos os nossos pecados e todas as nossas iniquidades e condenamos Jesus à morte, Ele provou que nos ama. Ele provou que nos ama. Ele se entregou por nós. Ele simplesmente trocou de lugar. Ele nos tirou da cruz, porque a cruz seria o meu destino. A cruz seria o nosso destino. Mas Ele trocou de lugar, assumiu a cruz e nos libertou da cruz. Jesus disse: olha, vocês não precisam ter medo. Vocês não precisam se preocupar, porque foi para isto que eu vim ao mundo. Deixa que eu subirei nesta cruz no lugar de vocês. Vocês não precisam subir nesta cruz. Naquela hora, Jesus, Ele toma os nossos pecados. E nós, naquele momento, passamos da morte, ou passamos a morte para Jesus, e Ele passou a vida para nós. Houve uma troca. Nós passamos a morte para Ele, e Ele passou a vida para nós. E Ele nos deu vida em abundância. Na cruz, os nossos pecados foram perdoados. João Batista disse, quando viu Jesus: eis aí o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Ele nos libertou do pecado. Na cruz os nossos pecados foram perdoados. O segundo benefício da cruz é que na cruz o preço do nosso resgate foi pago e a dívida que estava contra nós foi cancelada. Segundo benefício que a cruz nos traz: na cruz o preço do nosso resgate foi pago e a dívida contra nós foi cancelada. 1 Pedro 1, 18 e 19 vai dizer assim: sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis como prata ou ouro que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito, como de cordeiro sem mácula. O sangue de Jesus Cristo é que resgatou vocês. Pedro fala que na cruz o nosso resgate foi pago. Mas o que é um resgate? Resgate é o preço que se paga para obter alguma coisa, um objeto, uma propriedade, uma pessoa ou alguém que possuía em seu poder. Algumas espécies de sacrifícios podiam ser considerados como resgates desta maneira. Jesus Cristo, Ele deu a sua vida para nos resgatar. 1 Timóteo 2,6, o qual a si mesmo se deu em nosso resgate por muitos. Agora Pedro está dizendo que o ouro, que é bem mais valioso, que é o bem mais valioso dessa terra, juntamente com a prata, nada disso tinha valor para nos resgatar. A nossa dívida era muito alta, ou muito mais alta, nem ouro podia comprar, mas através do seu sangue precioso nós fomos resgatados quando Ele derramou ali na cruz do Calvário. Colossenses 2,14 vai nos dizer: tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu-o inteiramente, encravando-o na cruz do Calvário. Na cruz do Calvário, queridos,
o nosso resgate foi pago. O escrito de dívida era um certificado escrito com a letra do devedor. O escrito de dívida era contra nós, mas Jesus Cristo, Ele cancelou, Ele anulou o pecado que nos separava de Deus. E Jesus, através do seu sangue, nos justificou, nos declarou livres e nos reaproximou de Deus outra vez. O véu, o pecado que havia, o véu de separação que havia entre nós e Deus, caiu. A cruz nos traz alguns benefícios. Na cruz, os nossos pecados são perdoados. Na cruz, o nosso resgate foi pago. Na cruz, a porta da salvação foi aberta. Atos 4,12, não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Queridos, a humanidade estava condenada. A humanidade estava perdida, a humanidade estava destinada a perecer, estava sem esperança, completamente desesperançosa, mas Jesus nos tirou lá do lamaçal do pecado, Ele nos tirou das garras do inimigo, Ele nos tirou do calabouço, Ele quebrou as algemas, Ele quebrou as correntes, Jesus nos libertou e Ele nos libertou, verdadeiramente nós estamos livres. A Bíblia diz: se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres, e livres para adorar a Deus. Amém? Para você alcançar esse benefício, é necessário que você aceite Jesus como seu único e suficiente Salvador. Em nenhum outro nome pode haver salvação. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ele abriu a porta da salvação. A porta da salvação está aberta, mas cuidado, porque muito em breve a porta da salvação vai fechar. Não é necessário você ficar de fora. Você pode entrar. A porta chama-se Jesus Cristo. Ele quer te salvar. Deixa Jesus entrar na sua casa hoje, tocar o seu coração. Abra a porta do seu coração. Deixa Ele fazer morada em você. Jesus veio salvar, buscar e salvar o que se havia perdido. Um dos benefícios da cruz é que na cruz os nossos pecados foram perdoados. Outro é que na cruz o preço do nosso resgate foi pago. Outro é que a porta da salvação foi aberta ali na cruz. Em quarto lugar, na cruz houve reconciliação entre Deus e o homem, ou a reconciliação do homem com Deus. 2 Coríntios 5,18. Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo, por meio de Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. O homem estava no pecado, e Deus abomina o pecado, mas Ele ama o pecador, e não quer que o homem pereça. O ato de reconciliação é feito em amor. Dentro de uma casa, mãe e filha não se falavam, passavam anos, após anos, não havia meios para as duas se entenderem. Chegou um ponto que a situação ficou insuportável, ao ponto da filha sair de casa e nunca mais voltou. Um dia, a filha recebe uma carta dizendo para ela retornar com urgência para a casa de seus pais. Ela então resolveu voltar para casa e ver o que estava acontecendo. Quando o moço chegou da rua, na casa de seus pais, quando a moça chegou na rua, na casa de seus pais, ela avistou de longe uma senhora saindo de lá com muita pressa. Ao se aproximar da residência, ela viu que a casa estava cheia. Ela entrou correndo. Ao entrar dentro da casa, ela perguntou o que estava acontecendo e quem era aquela senhora que saiu às pressas. Seu irmão, lhe dirigindo a palavra, disse: nossos pais está internado e o quadro dele é gravíssimo.
aquela senhora é nossa mãe. Então a moça se dirige ao hospital, ao entrar na sala, ela ficou frente a frente com sua mãe. Nenhuma das duas falaram nada. Seu pai olhando mãe e filha frente a frente com um gesto singelo e vendo que as duas não se falavam. Ele, com um pouco de lágrimas nos olhos, se esforçou. Pegou a mão de sua filha e colocou sobre o seu peito. Depois pegou a mão de sua esposa e colocou sobre a mão da filha em seu peito. E dessa maneira, ele morreu, unindo as duas, mãe e filha. Quando Jesus morreu na cruz, ali, Deus nos uniu com Ele. É isto que significa reconciliação. Reconciliação feita em amor. E foi através da reconciliação que o Senhor Jesus nos uniu novamente com o Pai. Os nossos pecados nos separavam de Deus, mas quando Jesus levou sobre si os nossos pecados, em Jesus houve a nossa reconciliação com Deus. Jesus é a ponte que nos liga, que nos reconcilia novamente com Deus. Ela é a ponte que nos conecta novamente com Deus. Um outro benefício da cruz de Cristo é: na cruz nós fomos sarados. Isaías 53, 4 e 5. Certamente Ele tomou sobre si todas as nossas dores e as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Em outras palavras, e nós pensávamos que Ele estava sendo ferido por conta dos seus próprios pecados, mas não, Ele estava ali morrendo em nosso lugar. Mas Ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Hoje não é mais necessário a gente ficar sofrendo. O Senhor, Ele já levou sobre si as nossas enfermidades. Ele já curou a nossa alma. A nossa alma não precisa ficar enferma. Ele já a curou. É Ele que cura o seu espírito. Se você está angustiado, se você está perplexo diante dessa situação, se você não está mais aguentando, se já chegou ao fim, se você já está no limite do desespero, se o desespero já tomou conta de você, eu quero te dizer que existe uma solução para os seus problemas. Essa solução chama-se Jesus Cristo. Jesus é a solução. Jesus é a nossa solução. Jesus, nesse exato momento, está convidando você para vir para Ele, para entregar a sua vida a Ele. Jesus, nesse mesmo momento, está convidando, batendo a porta do seu coração, querendo entrar no seu coração. Deixe Jesus entrar no seu coração. Ele é a nossa solução. Na cruz, um outro benefício da cruz é que na cruz Jesus venceu a morte, glórias a Deus. E quando este corpo, Coríntios 15, 54, 57, quando este corpo corruptível se vestir de incorruptibilidade, o que é mortal se revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas, graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluias! Que é um aguilhão? Aguilhão era uma vara que servia para conduzir o gado, tendo numa das extremidades um ferro de ponta aguçada. Aguilhão da morte é uma espécie de foice que o inimigo usa para ceifar as vidas, ou seja, esta foice é o pecado. Satanás tem destruído muitas vidas, o inimigo tem ceifado muitas almas com o aguilhão do pecado, mas na cruz Jesus venceu a morte. E o que isso quer dizer? O que isso significa? Significa que através do sacrifício de Jesus, ou significa que através do sacrifício que Jesus destruiu aquele poder que a morte tinha. Aquele poder que a morte tinha sobre nossas vidas, na cruz Jesus venceu. Graças a Deus, por enviar Jesus Cristo, seu Filho, para nos libertar e para nos livrar da escravidão do pecado, do jugo do pecado. Graças a Deus que Jesus desceu e veio, morreu no nosso lugar,
para nos libertar. Nesta noite, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga que me ouve, Jesus, um dia, desce do céu, vem a essa terra, deixa o seu trono, vem a essa terra, vai como um cordeiro mudo, como uma ovelha muda que é levada ao matadouro. Esse Jesus é levado ao Calvário, ali ele é sacrificado, ali Jesus morre, no meu lugar e no seu lugar. Hoje, não reconhecer o sacrifício de Cristo, hoje não aceitar a Jesus, estar distante dos caminhos do Senhor, é não reconhecer esse sacrifício que Ele fez por mim e por você. Jesus morreu no meu lugar, Jesus morreu no seu lugar, e Ele nos deu vida e vida com abundância, mas para que nós tenhamos essa vida em abundância, é necessário que nós o reconheçamos como Senhor e Salvador da nossa vida pessoal. Nesse momento eu quero perguntar para você: você quer abrir o seu coração e deixar Jesus entrar na sua vida? Você quer receber Jesus na sua vida? Você quer ter o seu nome escrito no livro da vida? Você quer ir morar no céu? Só vai ao Pai por meio de Jesus. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai senão por mim. Ele diz que se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Jesus quer libertar você hoje, e uma liberdade para que você possa servi-lo e adorá-lo, e para que você possa ter direito às mansões celestiais. O céu nos aguarda, há uma mansão celestial preparada para você. Há um lugar, há uma morada especial, preparada por Jesus, para você ali no céu. Mas é necessário que você o reconheça como Senhor e Salvador da sua vida. É necessário que você dê o devido valor a este sacrifício que Ele fez ali na cruz do Calvário. É necessário que nós reconheçamos que Ele morreu, foi sepultado, mas ao terceiro dia ressuscitou. E essa é a razão de eu estar pregando Jesus para você nessa noite. Se você crê que Jesus morreu, se você crê que Jesus ressuscitou ao terceiro dia, aceite a Jesus nessa noite. Se você está conectado aí na internet assistindo este culto por uma de nossas redes, pelo YouTube, pelo Facebook ou por qualquer outro lugar, aceite Jesus nessa noite. Deixe Jesus entrar no seu coração. Não é por muito tempo que essa porta estará aberta. A porta da salvação chamada Jesus está aberta hoje, mas não é por muito tempo, porque o fim está próximo. Todos os sinais da volta de Jesus, eles já aconteceram. Os sinais do fim do tempo já estão evidentes. Jesus está voltando, Ele vai arrebatar a sua igreja muito em breve. É necessário que nós o aceitemos, é necessário que nós o reconheçamos como Salvador de nossa vida pessoal. Onde você estiver nesta hora, eu creio, o Espírito Santo está falando com você. Eu quero convidar você a aceitar Jesus. De que forma eu faço isso, pastor? Aí no chat você pode botar uma mensagem: eu aceito a Jesus, eu reconheço Jesus como meu Salvador. Eu quero servir a esse Jesus que morreu no meu lugar, que trocou ali na cruz a morte pela vida, nos deu vida e morreu em nosso lugar. Se você quer aceitar a Jesus nesta hora, escreva o seu nome aqui no chat, aqui no nosso canal do YouTube. Nós estaremos orando por você, nós estaremos intercedendo por sua vida. Nós estaremos pedindo a Deus que escreva o seu nome no livro da vida, para que quando Ele vier arrebatar a igreja, o seu nome seja ali achado, inscrito. Você quer receber Jesus? Se você quer, faça isso rapidamente, porque nós já estaremos terminando. Nós estamos encerrando o nosso culto, e eu quero te dar essa oportunidade. Não deixe para amanhã aquilo que você pode fazer agora. O amanhã não te pertence. Você não sabe o que se sucederá no dia de amanhã. O dia de salvação é hoje. A Bíblia diz no livro de Amós que virão dias, diz o Senhor,
em que haverá fome nesta terra e sede, não fome de alimento, de comida, nem sede de água, mas de ouvir as minhas palavras, diz o Senhor. Lá o profeta diz que uns correrão de norte a sul, do oriente ao ocidente, procurando as minhas palavras, mas não as acharão, porque elas não mais estarão aqui. Chegará um momento, muito em breve, que Jesus fechará essa porta. Você se lembra a história de Noé? Noé passou muito tempo pregando a palavra, anunciando que viria um dilúvio. As pessoas não acreditaram, até que chegou o dia em que todos foram colocados na arca. E quando foram colocados na arca, diz a Bíblia que um anjo por fora fechou a porta da arca. Aquela porta, meu querido, ela ficou aberta durante muito tempo, mas chegou o tempo em que os animais entraram, toda a família de Noé, os 8 membros de sua família entraram na arca. Diz a Bíblia que Deus por fora fechou a porta da arca, e depois que veio o dilúvio, as pessoas quiseram entrar, as pessoas quiseram a salvação, as pessoas quiseram a libertação, a não serem mortas pelo dilúvio, mas a porta já se havia fechado. De igual modo, no capítulo 25 de Mateus, conta-nos a parábola de 10 virgens, 10 mulheres que aguardavam a vinda do noivo. E aconteceu que no versículo 6 diz que à meia-noite ouviu-se um clamor, aí vem o noivo, saí-lhe ao encontro, e de repente, queridos, as virgens prudentes, elas estavam com suas lamparinas acesas, mas tinham 5 imprudentes que estavam sem azeite em suas lamparinas. Elas pediram azeite para as prudentes, mas as prudentes disseram: não, vai faltar para nós, vai faltar para vocês, antes ide a quem vende e compra. E elas foram comprar, e quando elas retornaram, diz a Bíblia que o noivo já tinha chegado, já tinha entrado, já tinha fechado a porta, e elas queriam entrar, as imprudentes, mas a porta da salvação já estava fechada. Meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga que me ouve hoje, assim como a arca era a salvação para aquele povo antediluviano, Jesus Cristo é a porta, Ele é a nossa arca, Ele é a nossa salvação, e está com a porta aberta hoje. Se você entrar, salvar-se-á; se não entrar, perder-se-á. Você quer aceitar a Jesus? Chega para mim aqui a informação que Gesilene Carvalho aceita a Jesus. Glórias ao Senhor. Chega a informação aqui também que Fernando Bahia, é sobrenome ou é estado? Sobrenome. Fernando Bahia também aceitam a Jesus. Gesilene Carvalho, Fernando Bahia, o Senhor é convosco, o Senhor vos abençoe, o Senhor escreva o seu nome no livro da vida, que vocês vivam em novidade de vida, porque Jesus morreu na cruz para nos salvar, para nos dar uma vida nova, e é essa vida nova que vocês começam a viver a partir de hoje. Fiquem firmes nos caminhos do Senhor, Ele há de abençoar vocês e a casa de vocês, em nome de Jesus. Quero saber, há mais alguém para aceitar Jesus? Alguém ainda quer entrar por essa porta? A oportunidade está se encerrando. Eu quero pedir aqui a Gesilene Carvalho, ao Fernando Bahia, coloque o e-mail de vocês, por favor, no chat. Nós queremos entrar em contato com vocês ainda hoje. Vocês agora fazem parte dessa nossa família, a família que vai morar no céu muito em breve, porque Jesus está voltando. Há mais alguém que quer aceitar Jesus? Se não há, nós vamos orar neste momento. Bendito Deus e eterno Pai, eu apresento a Ti, Deus, o nome dos Teus filhos que aceitaram a Ti nesta noite, que reconheceram a Ti como Salvador de suas vidas pessoais. Eu apresento a Ti a Gesilene Carvalho e o Fernando Bahia. Deus, escreve o nome deles no livro da vida. Pai, que eles possam viver uma nova vida a partir de hoje, que as coisas velhas fiquem para trás e que tudo se faça novo. Em nome de Jesus, abençoe a sua casa. Dê força a eles, meu Pai, para que permaneçam firmes nos Teus caminhos. Que suas vestes sejam brancas, ó Pai. Que suas vestes sejam limpas, ó Senhor. Não tenham máculas, ó meu Pai. Deus, em nome de Jesus, que eles sejam alcançados por Ti, pela Tua misericórdia. Em nome de Jesus, eu abençoo toda a igreja nesta hora, todos os nossos irmãos que estão conectados conosco, todos os nossos irmãos que assistem este culto. Que o Senhor os abençoe em nome de Jesus. Aleluia.